Olá, está começando mais um programa Câmara em Foco, aqui pela sua TV Câmara, canal 5.3. Toda semana a gente se encontra aqui para falar de temas diversificados. Nós vamos falar hoje sobre os 19 anos da Lei Maria da Penha completados nesse mês de agosto. De lá para cá, certamente muita coisa mudou. As ações judiciais de proteção para a mulher. Nós estamos recebendo a doutora Karine Maia, delegada da Polícia Civil em Montes Claros, para tratar desse assunto. Muito obrigado por sua presença, doutora. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez. Doutora Karine, vamos começar falando de um tema sensível aqui, né? Até junho, em Minas Gerais, foram registrados mais de 476 casos de feminicídios, tivemos quase 40 mil ocorrências de violência doméstica e quase 30 mil processos aí de medidas protetivas, né? Entre as concedidas e revogadas. Esses dados são do DataJude e do Conselho Nacional de Justiça. E aí eu já começo interrogando a senhora nesse sentido, né? Como é que a senhora contrastaria para nós estes números com os avanços da lei nos últimos 19 anos? Nós temos a terceira melhor lei de enfrentamento à violência contra a mulher do mundo, que é a Lei Maria da Penha, que entrou em vigor em 2006. De lá para cá ela vem tendo muitas mudanças. É uma lei que não fica 6 meses sem ter um artigo novo, uma mudança, tentando aí resolver o problema de uma forma ou de outra, buscando soluções. Mas por que ainda estamos em 5º lugar em que se mais mata mulheres no mundo? Essa é a questão, esse é o contraste. Nós temos a terceira melhor lei, perdemos para a Espanha e outro país que eu não estou me lembrando aqui agora, e mesmo assim nós ainda estamos em 5º lugar no ranking de 84 países em que se mais mata mulheres no mundo. Um dos piores lugares para as mulheres visitarem, realizar turismo no mundo. Então, nós precisamos olhar para isso. Por que a nossa lei não funciona como deveria? Se é tão boa assim, se é tão completa, se prevê várias normativas no sentido de ajudar, auxiliar e amparar, prevenir, reprimir a violência contra a mulher. E aí a minha resposta, durante toda a minha carreira trabalhando com violência contra a mulher, desde o início, assim que tomei posse, eu já assumi a Delegacia de Mulheres em Uberlândia, então eu venho antes e depois da Lei Maria da Penha, venho acompanhando toda essa história aí de violência contra a mulher, e esses dados e essa evolução negativa e positiva. E o que eu vejo claramente é que a gente não consegue colocar em prática o que está previsto na lei. A lei prevê muitas políticas públicas de apoio, de auxílio a essa mulher, mas isso na realidade não acontece como deveria. Então nós ainda temos muito pouco de políticas públicas para auxiliar, empoderar, fortalecer essa mulher. O grande problema é esse, a meu ver. Temos estrutura de uma normativa, uma lei que prevê esse apoio, mas nós não temos na prática o apoio como deveria acontecer. A gente pode classificar algum tipo de acontecimento como obstrução da justiça nesses casos? Nós temos vários empecilhos, não só para a justiça, quanto para nós da polícia também. A questão principal, falta de estrutura, de pessoal, para dar conta de toda a demanda. E o que acontece com isso? O procedimento fica lento, não dá uma resposta rápida, e isso gera, com certeza, impunidade. Se a vítima procurou a polícia hoje, fez uma denúncia, e só vai ter resposta daqui 2, 3 anos, ela já não tem mais, ou ela venceu sozinha aquela situação, ou ela teve que se virar sozinha, ou ela já está numa situação muito pior, ou até às vezes já aconteceu coisa pior. Ou ela até já desistiu de ter esse suporte e acaba depois abandonando aquele parceiro, mas arrumando outro violento também. Ou seja, ela não sente o verdadeiro apoio. Então nós temos muitos entraves e essa questão de falta de estrutura é o principal deles. Isso é muito importante falar, né? Bom, mas falando também sobre os avanços da lei, né? Como é que a senhora entende, né, que desde esses 19 anos a lei efetivamente tem auxiliado a proteção
da mulher? Eu costumo dizer que a Lei Maria da Penha ela é impecável, assim. Ela é muito, muito rica em questões que tanto previne quanto reprime a violência contra a mulher. O que falta é colocá-la em prática, mas ela é muito satisfatória, a meu ver. Principalmente medidas protetivas de urgência. É um instrumento importantíssimo da Lei Maria da Penha que muitas mulheres não sabem. Muitas sabem, mas não sabem muito. 100% das pessoas já ouviram falar sobre a Lei Maria da Penha. Mas menos de 30% sabe o que tem realmente na Lei Maria da Penha. Para começo de conversa, a Lei Maria da Penha ela só se aplica para aquelas questões de violência contra a mulher de gênero, ou seja, aquela em que a mulher é submetida, submissa, está numa situação de inferioridade com relação ao homem, e que seja no âmbito doméstico, familiar ou numa relação íntima de afeto, como é o caso dos namorados. Ela se aplica nesses contextos, ela não se aplica numa briga de mulher na rua com alguém desconhecido ou num local de trabalho, ainda que seja violência de gênero. Então, primeiro ponto. E não se pode abrir o leque para isso, porque a lei restringe, tem que aplicar no que ela restringe. Então, ela trouxe as medidas protetivas de urgência, que são de suma importância. Nós temos várias medidas protetivas, desde afastamento do agressor, que é o principal, fazer com que ele não se aproxime da vítima, ou que retire ele da casa, até mesmo medidas para proteger o patrimônio da vítima, que está ali no processo de separação, e aquele agressor está dilapidando com o patrimônio. Então, temos como barrar isso através de uma medida protetiva. Até mesmo conseguir ali uns alimentos provisionais ali de forma urgente até resolver a questão na vara de família, num processo adequado para resolver. Uma separação de corpos. Nós temos a possibilidade de retirar a arma daquele agressor que tem porte ou posse de arma, inclusive muitas vezes policiais, autoridades que têm porte de arma vai ter sua arma suspensa, seu porte de arma suspenso. Isso tudo em série de medidas protetivas. Nós temos a possibilidade da vítima, de proteger a vítima para que ela possa sair de casa com segurança, acompanhar essa vítima para a retirada de seus pertences pessoais, ou até mesmo reconduzi-la para casa depois da saída do autor. Tudo isso previsto nas medidas protetivas de urgência. Então, as vítimas, as mulheres, elas precisam buscar informações. Eu costumo dizer que conhecimento é tudo. Autoconhecimento e conhecimento é tudo. Às vezes a gente não sabe direito, procura delegacia para se informar. As redes sociais hoje, a internet, nos proporciona tanta informação. Assiste videozinhos curtos explicando. Busca seguir páginas que falem sobre o assunto, para você ir entendendo o seu contexto e vendo o que pode te apoiar naquela situação. Então, é preciso buscar informação. As mulheres, né, precisam ainda correr atrás, buscar, se informar para que ela possa se inteirar de onde que ela pode buscar aí a proteção. Isso, porque a situação já é difícil. Se ela não tiver informação de onde que ela pode buscar esse apoio, fica mais difícil ainda. Então, nós precisamos conscientizar, e por isso a importância desses programas como esse e de todas as divulgações, para que a gente traga à luz esses recursos que nós temos, os mecanismos que nós temos à disposição das mulheres que estão sendo vítimas de violência. Nós precisamos quebrar o ciclo da violência. Vamos supor que ela procurou a polícia, a delegacia de mulheres, foi instruída, mas viu que não é ainda um momento, que não é para tanto, que não é uma situação assim ainda, mas ela já está ali tendo as informações para saber como agir. Ela vai ser instruída. Hoje nós temos em Montes Claros o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que é o CRAM. E nós temos o espaço físico, e esse espaço físico atende as mulheres para fazer o atendimento psicológico, questões relacionadas à assistência social, questões relacionadas a inserir essa mulher muitas vezes no mercado de trabalho. Nós temos parceiros que nos ajudam nisso. O CRAM, ele é a porta de entrada do nosso trabalho de rede, porque Montes Claros, que é sempre referência no que tange a violência contra a mulher, a Delegacia de Mulheres de Montes Claros, ela sempre foi, desde sua inauguração, ela sempre vem sendo referência em Minas Gerais no atendimento à violência contra a mulher, e isso nós temos, isso é divulgado, isso não sou eu que estou dizendo, e nós também somos das poucos lugares, das poucas cidades que tem o serviço em rede, o atendimento em rede.
documentado, e nós temos várias pessoas trabalhando, várias pessoas jurídicas, pessoas físicas, atuando nesse trabalho em rede. Ministério Público, Judiciário, Polícia Militar, Polícia Civil, Prefeitura, que nos cedeu o lugar onde nós temos o Centro de Referência de Atendimento, OAB Mulher principalmente, que é um grande parceiro, as advogadas lá dentro atendendo às vítimas. Temos vários organismos, ONGs, também nos auxiliando nesse atendimento. Então, a Unimontes, que também nos auxilia, vários parceiros, pessoas da área privada, empresários, que nos auxiliam nesse trabalho, porque nós precisamos entender, enquanto houver violação grave, como ocorre, de violência contra a mulher, nós ainda somos um lugar muito ruim de se viver. Para todos nós, para homens e mulheres. Doutora Karine, a senhora falou sobre a questão do conhecimento, né? E aí, a escolaridade e a classe social influencia muito nessa busca de proteção? Nairlan, nós temos certeza de que a violência, infelizmente, que a violência doméstica ela ocorre em todas as classes, em todos os lugares. Uma mulher, mesmo sendo instruída, mesmo tendo recursos financeiros, às vezes ela é até quem provê a casa, muitas vezes. Hoje tem muitas mulheres que ganham mais até que o companheiro, que o marido, e mesmo assim ela sofre violência, que às vezes não é uma violência de agressão física, mas outros tipos de violência. Então ela ocorre em todas as classes sociais. Mas, empiricamente dizendo, da minha observação de tantos anos, acredito que na classe baixa, pessoas de baixa renda, a violência contra a mulher é mais grave. Pessoas menos instruídas, a violência contra a mulher é mais grave, é mais recorrente. Por que digo isso? Porque a falta de recursos, ela gera violência em vários aspectos. A pessoa está desempregada, está passando sufoco, não passou pelos bancos da faculdade, onde aprendeu um pouco ali de filosofia, de sociologia, de coisas da vida, não teve contato com muitas pessoas para abrir a cabeça com esse universo acadêmico, que abre tanto a cabeça da gente, e não se abriu para possibilidades de atendimento psicológico ali, que às vezes até a própria faculdade te oferece isso, esse apoio psicológico, né? Às vezes você não fez uma terapia, mas passou pela faculdade, você teve ali acesso a esse tipo de atendimento. Enfim, a falta de recursos educacionais, financeiros, ser uma pessoas de baixa renda, isso com certeza favorece a violência no aspecto geral e principalmente a violência doméstica, a violência contra a mulher. A dependência financeira ainda é um fator? Ainda é um fator. Porque ainda mulheres de classe alta, de classe média alta ou classe alta, ainda têm dificuldade de sair de relacionamentos para não baixar o padrão de vida. Então a questão financeira, mesmo quando no sentido de passar fome, passar aperto, para aquelas que se separar do marido vão passar dificuldades de até mesmo fome, quanto aquelas que não querem baixar o padrão de vida e se submetem a situações de violência, porque não quer diminuir a quantidade de viagens que faz por ano, não quer sair daquela mansão e morar num apartamento ou numa casa um pouco menor, não quer dividir patrimônio. Então muita gente se submete a passar por uma vida toda ruim, não saboreando o que é mais digno da vida, que é a sua dignidade, a sua plenitude, mas prefere isso a baixar o padrão de vida. Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar um pouco sobre alguns programas de apoio que ocorrem e querer saber a opinião da doutora Karine acerca deles. Você está conferindo o Câmara em Foco, vamos para um breve intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta, programa Câmara em Foco, e você já sabe, para assistir o nosso programa é só acessar o nosso canal pelo YouTube
Esse e outros programas estão lá para você assistir quantas vezes quiser. Bom, nós estamos conversando com a doutora Karine Maia, delegada de polícia de Montes Claros. No primeiro bloco falamos sobre os últimos 19 anos da Lei Maria da Penha e outros detalhes importantes. Vamos continuar conversando com a doutora para falar um pouco sobre alguns programas, doutora, como, por exemplo, as salas de acolhimento, né? Como é que esse programa tem funcionado para auxiliar as mulheres? Hoje nós temos uma sala mais estruturada, que é a Sala Lilás. Mas desde sempre, a Delegacia de Mulheres tem esse atendimento diferenciado. Como é que funciona esse atendimento? Veja bem, você procurou uma delegacia para falar que um ladrão roubou sua televisão, alguém entrou na sua casa e roubou sua televisão, não exige tanto de você quanto você ir a uma delegacia denunciar seu marido, no caso do homem, se fosse o caso, seria a esposa, denunciar seu marido, denunciar seu neto, seu filho, muitas vezes, pai dos seus filhos, alguém que você está ali, às vezes, começando um casamento, que você estava acreditando naquele sonho. É muito doído, é muito difícil. Então, para essa mulher chegar numa delegacia e ser atendida de forma fria, distante, técnica demais, isso geraria mais afastamento, mais dor, revitimização, mais trauma. Então, a Delegacia de Mulheres, que deveria ser em todos os lugares, possui programas como esse da Sala Lilás, que é esse atendimento diferenciado. A gente tem uma escuta ativa na Delegacia de Mulheres, a gente escuta mais do que fala, porque muitas estão querendo ali desabafar, contar, colocar para fora, nisso ela reorganiza suas ideias, ela sente, porque quando você está vivendo uma situação de violência, às vezes você não sabe o que você está vivendo, você está sofrendo, quando não é agressão física, principalmente, você está sofrendo, mas você não sabe organizar aquilo, se aquilo realmente é grave, se não é, se outras mulheres passam por aquilo ou não. E ali na Delegacia de Mulheres a gente tem esse papel também, de fazer a mulher falar, ser orientada, mas muito mais que ela fale, que ela coloca para fora, no que ela está falando, ela está se escutando. Então, a gente tem esse programa desde sempre, mas cada dia se estruturando mais, se especializando mais, se tornando mais eficiente. É importante que a mulher de nossa região, a mulher de Montes Claros, saiba que esse programa existe para auxiliá-la, né? Isso, porque é algo que a gente chama mais atenção ainda. Procurar a Delegacia de Mulheres nem sempre é para fazer a denúncia já, para prender o marido, Não, muitas vezes você vai lá buscar uma orientação. Isso é muito importante. Bom, e essa questão do atendimento multidimensional, vamos estender um pouco assim, crianças e adolescentes também entram aí nesse leque, né? Nesse limite de atendimento? Nós, na Delegacia de Mulheres de Atendimento à Mulher em Montes Claros e todas as demais delegacias previstas na Lei Maria da Penha, porque outro avanço da Lei Maria da Penha foram a criação das delegacias de mulheres, da forma que é prevista lá, na estrutura que é prevista lá, inclusive com esse acolhimento, com essa humanização, com policiais predominantemente femininas. Nesse momento eu tenho 2 homens, todas as outras policiais são femininas. Isso ajuda demais nesse acolhimento, nessa empatia, nessa questão da compaixão, ali de sentir na pele, a gente que é mulher sabe como é difícil. Então, nós temos um atendimento para crianças e adolescentes também, desde que esteja nesse contexto da Lei Maria da Penha, meninas, mulheres, idosas, nesse contexto de Lei Maria da Penha, que eu já falei no início do programa, ou também no contexto da Lei Henri Borel. Lembra do caso Henri Borel? Aí nesse contexto a gente atende meninos também, crianças meninos. No contexto de abuso sexual contra meninos, maus trato contra meninos, também a gente atende na Delegacia de Mulheres. É importante saber disso, né? Sim. Para recorrer à delegacia nesses casos aí dos meninos, né? Sim. Então, desde a Lei Borel para cá, nós passamos a fazer esse atendimento também de crianças e adolescentes meninos, seja no contexto de maus tratos ou de abuso sexual, também nesse contexto doméstico e familiar. Doutora Karine, no primeiro bloco a senhora falou bastante sobre a questão do conhecimento, né? E aí a gente segue nesse tema. Falar um pouco sobre educação sobre violência nas escolas, né? Como é que a senhora entende que essa pauta pode mudar a perspectiva da violência doméstica e a visão da mulher na sociedade com quem está
se educando, iniciando agora? Uma das previsões da Lei Maria da Penha é trazer a discussão da violência doméstica para os currículos escolares, mas que a gente não vê na prática. A gente vê, assim, algumas escolas que promovem esses debates, principalmente as escolas particulares, ou às vezes as escolas públicas levam alguém, nós da Delegacia de Mulheres fazemos muitas palestras em escolas públicas, particulares também, a gente vai em escolas públicas falar sobre violência de um modo geral, nas escolas, em casa, entre colegas, a violência sexual. Inclusive, recentemente, nós tivemos uma menina que contou que vinha sofrendo abuso sexual durante uma palestra nossa, e isso foi um caso de grande repercussão. A gente tirou essa menina dessa situação de violência, vivia anos sendo abusada pelo pai adotivo, e ela saiu desse contexto graças a esse trabalho de palestra nas escolas. Então, isso é muitíssimo importante, porque como nós vamos trazer para as nossas crianças, como que nós vamos mudar nossos paradigmas, nossa cultura, se nós não trouxermos esse assunto para as nossas crianças que estão se formando? Então, deveria ser um assunto dentro de um currículo, dentro de uma matéria curricular, a meu ver. Eu acho que faria grande diferença. Todos assuntos sobre questões relativas à violência, principalmente a doméstica. Por quê? Porque é onde está a gênese ali, ó, é onde está a origem da violência. Um lar violento gera, em regra, pessoas violentas. Ou pessoas que se submetem à violência. Ela vai ter a violência ali como pano de fundo. Ou ela vai se submeter à violência, aceitar qualquer tipo de violência, porque viu a mãe apanhando e tal. Ou ela vai ser aquela pessoa agressiva porque viveu naquele ambiente de agressão. Seja qualquer tipo de agressão. Então é muito importante esses debates, currículo falando. A Espanha está na nossa frente porque a questão da educação lá está na nossa frente no que tange à violência contra a mulher. Então eles ganham da gente numa lei mais composta, numa lei mais completa, porque trata a educação como prioridade no combate à violência contra a mulher. Então está faltando isso, priorizar o combate à violência via escola. Na escola. Via escola. Via currículo, via debates, via conversas, via informação. Doutora Karine, o medo continua sendo o inimigo da mulher? O medo, mas esse medo, né, tem o medo sim de apanhar, de ser agredida, tem esse medo sim, mas a mulher tem muito medo de ficar sozinha, de não ter um homem ao lado dela, porque o medo principal é esse. Eu vejo muito claramente isso. As mulheres se sentem menos importantes se elas não tiverem um marido do lado, um companheiro, e aí às vezes carrega uma mala sem alça a vida inteira, um traste, para dizer que tem um marido. Eu sou a favor das famílias, eu sou a favor do casamento, acho bacana o arranjo familiar, acho a forma mais saudável de criar filhos, mas que traz mais recursos, mas desde que esse casamento, que essa família seja sadia, saudável. E isso não quer dizer perfeita, que fique bem claro, isso não quer dizer perfeita. Todo casal tem seus problemas, tem diferenças, toda família tem suas dificuldades, tem um filho, os filhos às vezes saíram da mesma mãe, do mesmo pai e tem personalidades diferentes, um demanda uma questão, às vezes tem um temperamento mais difícil e às vezes é mais explosivo, enfim, os problemas existem. Mas precisamos tratar desses problemas de forma lúcida. As mulheres não podem querer estar, não deveriam querer estar em relacionamentos só para ter marido. Isso hoje em dia já está cada dia mais caindo de moda. Nós já estamos enxergando que esse não é mais o melhor modelo. E o mais importante é nós construirmos, né, nós mudarmos os paradigmas para que nós possamos a ter homens que valorizem o fim da violência contra a mulher e que ter mulheres que se valorizem e não permitam. Porque outro dia eu ouvi uma frase assim, porque você quer mudar os homens. Eu falei, primeiro que eu tenho bem consciência de que ninguém muda ninguém. Mas eu preferiria, se eu tivesse o poder nas mãos, eu preferiria mudar as mulheres. Porque se nós mudamos, quem lida com a gente muda. Verdade. Se a gente conseguir impor limites, as pessoas não avançam esses limites. Não sei se vocês viram agora, recentemente,
sem ser aquela outra primeira do elevador, a segunda do elevador que teve essa semana, uma agressão também muito violenta, e aí foi agressão física mesmo, e o agressor, a mulher não quis denunciar o agressor. Logicamente que o delegado instaurou inquérito, porque ele é uma tentativa de homicídio ou uma lesão corporal grave, de qualquer forma, qualquer tipo de agressão física contra a mulher, independe da vítima querer ou não, providências, instaurou-se inquérito, mas ela não quis providências. Ela está tão nesse ciclo de violência, tão mergulhada no ciclo de violência, que ela não consegue sair dali fortalecida e falar, não, vou denunciar, vou dar um basta, não quero mais. Ela não denunciou aquele agressor. Então, se eu tivesse um poder nas mãos, mágico, o meu poder mágico seria fortalecer as mulheres para que elas não aceitassem ficar em relacionamentos violentos, seja por que motivo for, seja por dinheiro, seja para manter status, seja para, eu vou ficar porque aqui eu estando com ele, eu tenho que trabalhar menos. Eu acho muito mais digno, muito mais gratificante, ainda que mais sofrido às vezes, no que tange a enfrentamentos da vida, você enfrentar a sua vida com dignidade, do que viver acovardada durante toda uma vida. Então, meu poder seria, se eu pudesse, era potencializar as mulheres, fortalecer as mulheres, para que elas não se submetessem a esse tipo de relação por motivo algum. A atitude dignifica as pessoas, principalmente a mulher, né? Sim, uma mulher... Você já viu aquele ditado que lagartixa sabe onde bate a cabeça? Uma mulher fortalecida, uma mulher verdadeiramente poderosa, não é com dinheiro, não. Né? Ela é delegada de polícia, ela é juíza, ela é empresária famosa, mesmo assim pode estar sofrendo violência doméstica. Fortalecida na confiança, no autoconhecimento, na dignidade, ela com ela mesma, uma mulher verdadeiramente fortalecida, não admite violência e aquele agressor não vai agredi-la. E se ele agredi-la, aí já é caso de psicopatia, já é caso mais grave, mas seria exceção. A regra seria de que, se você impuser os seus limites, se você se conhecer, buscar se melhorar, dificilmente alguém vai te agredir. Doutora Karine, como as pessoas alheias, né, podem ajudar em casos onde é notório a violência doméstica? É uma situação bem delicada, eu vou ser sincera com relação a isso. Muitas pessoas me fazem essa pergunta o tempo inteiro, inclusive nas redes sociais. Eu posso denunciar? O marido da minha filha bate nela e ela não quer denunciar, um vizinho. Eu digo sempre, denuncie. Mas ela vai na delegacia e vai falar que foi mentira, que não é nada disso. Realmente, vai. A maioria vai lá falar que é mentira, que não é nada disso, que não é bem assim. Ok, mas esse movimento dela ter que ir à delegacia, do cara ter que ir lá, prestar informações, da gente ir na casa, levá-la para fazer um exame de corpo de delito, isso tudo pode mudar aí alguma coisa nessa estrutura. Pode começar dando um aviso, nós estamos de olho em vocês. Sabe? Então, eu acho importante a denúncia, mesmo que às vezes a gente não consiga ao final um indiciamento, o juiz não consegue naquele primeiro momento ir adiante com o processo, mas essa mexida que se dá quando é feita uma denúncia ali naquela família, a polícia indo na porta da casa dele, os vizinhos vendo, eu acho importante. Muito bem. Bom, fala um pouco sobre o Agosto Lilás na conscientização sobre a violência. Nós temos, todo mês tem uma campanha, né? Eu acho isso fantástico, porque traz assuntos que muitas vezes a gente deixa esquecido, assim. Violência contra a mulher a gente fala o tempo todo, porque é algo que está bem alarmante mesmo nos últimos tempos, em razão de várias mudanças que vem ocorrendo na sociedade, inclusive redes sociais e outras questões. Mas as campanhas, elas trazem um olhar apurado, um foco maior naquele tema. Então, a campanha Agosto Lilás é para a gente olhar para essa questão, o que a Lei Maria da Penha funciona e não funciona, o que precisa melhorar, políticas públicas que precisam ser implementadas, esse olhar que eu sempre falo desde o início. Eu lembro que quando eu iniciei minha carreira em Uberlândia como delegada de mulheres lá, novinha, as pessoas queriam me colocar, endemonizar os homens para mim, colocar os homens como, as mulheres sempre como vítimas e os homens endemonizados. Eu quis equilibrar isso na minha cabeça, no sentido de que nós precisamos colocar o olhar nas mulheres. Ninguém vai fazer com você o que você não permitir.
Então, desde nova, eu quis tirar as mulheres da posição de vítima e colocá-las no sentido de assumir o protagonismo das suas vidas. Eu sei, as mulheres precisam de apoio para isso, porque nós temos uma cultura muito machista e que as mulheres se sentem menores que os homens. Sempre, está enraizado em nós. Mas nós precisamos mudar essa cultura, de tirar essa mulher da posição de coitadinha e colocá-la para assumir o protagonismo, para assumir as rédeas de sua vida. Muito importante, né? A delegacia continua aberta ao público? Aberta ao público. A delegacia de expediente, ela funciona de 8 ao meio-dia, de 2 às 6, ali na Praça do Jatobá, aqui em Montes Claros. Nós temos um atendimento no térreo lá, né? Que a gente... Lá, o que a gente faz no atendimento da delegacia de mulheres? Lá nós não temos mais a psicóloga, assistente social lá dentro, só para casos de avaliação psicológica de crianças e adolescentes. Mas a gente faz um encaminhamento para a rede, para o CRAM. A vítima, a ofendida, sai de lá com um papelzinho encaminhado para os órgãos que ela precisa comparecer, a gente agenda. A gente tem lá na Delegacia de Mulheres também uma parceria com uma das faculdades daqui de Montes Claros, porque também sou professora universitária, então faço muitas dessas parcerias. A Polícia Civil também tem um convênio com essa faculdade, então a gente tem lá mediação de conflitos, que é super importante, não para mediar a violência, mas para mediar situações que podem virar violência. Então a gente tem também esse serviço lá. E nós temos também o 180, que as mulheres podem ligar, pessoas que quiserem fazer denúncia anônima, e em casos de emergência, 190, que é a Polícia Militar. Muito bem. Doutora Karine, muito obrigado mais uma vez pela sua visita e participação no nosso programa. Sempre que a senhora vem, muita coisa é esclarecida. Volte sempre. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada a todos. E o programa Câmara em Foco fica por aqui. A gente se encontra próxima semana. Novo convidado aqui na nossa programação. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até lá.